Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou Com fidelidade. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sempre ao lembrar do que ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que ele dá. Dia a dia a vida a ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel.
Senhor e Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que beleza de escritura! Quando um homem pega a escritura de uma grande fazenda em suas mãos, devidamente registrada, sem problema algum, ele diz: aqui está a fazenda em minha mão. Ou de uma casa, uma propriedade, não é? De muito valor. Não há coisa melhor do que ter a escritura registrada na mão. E que escritura maravilhosa está ao alcance de todos os filhos de Deus. É a Bíblia Sagrada, registrada no cartório divino, sob o selo de Deus, sob a palavra que não falha. É um título de propriedade definitivo. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Temos lido na Escritura registrada pelo próprio Deus, selada pelo Espírito Santo. Amados, não há coisa que mais nos consola nestes dias do que sabermos que temos crido num Deus que não está indiferente às nossas lutas, às nossas dificuldades. Existe uma classe de ateus, eles não negam propriamente a existência de Deus, mas eles dizem que Deus é tão grande e está tão longe de nós, e que criou, na verdade, a terra e os homens, mas não toma conhecimento da existência do homem. Porque ele já deu inteligência para o homem, capacidade, e numa linguagem popular, que o homem se vire, procure os seus meios, use das leis que ele deixou aí e tudo mais, mas que Deus não está tomando conhecimento do que se passa na terra. Bom, essa é uma classe de céticos, de ateus, em relação à presença de Deus, à atuação de Deus na terra. Isso não combina perfeitamente, indiscutivelmente, com a verdade. Não combina. Porque essas próprias leis que os homens exploram demonstram e provam que Deus está plenamente
ocupado com o homem. Deus está, num sentido, ele está assim, inteiramente voltado para o homem. Num sentido, é claro. Em um sentido, ele não está tomando conhecimento. Mas em outro sentido, ele está plenamente ocupado. Quando o homem vira as costas para Deus e o abandona e rejeita todas as suas leis, a sua palavra, Deus deixa que ele haja por si mesmo, dê os seus passos como uma criatura autossuficiente, não é? Não precisa do Senhor. Mas, por outro lado, ele trata com este homem mais cedo ou mais tarde. Oferece-lhe a graça, a misericórdia e logo o juízo. Ora, ele jamais poderia trazer juízo sobre a humanidade sem que antes lhe oferecesse a misericórdia, a graça, o perdão. Então, a vinda de Jesus Cristo prova perfeitamente que Deus não deixou a terra e o homem lá no princípio, lá no Éden, não. Mostra que muitos mil anos mais tarde, Deus ainda estava plenamente vinculado com a sua palavra, com o seu propósito em relação ao homem, a ponto de se fazer homem, de se humilhar até a morte e morte de cruz. Como podemos dizer que Deus não está ocupado com o homem? Perfeitamente. Agora, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não há coisa melhor do que sabermos que Deus se ocupou com os fiéis do passado e esteve com eles até mesmo nas arenas, nas agruras, na morte cruel que eles enfrentaram, nas fogueiras. Isto é sublime, isto é maravilhoso. Deus não se fez indiferente para com aqueles que creram nele, embora o homem diga, mas como foi que ele permitiu que aqueles cristãos morressem de tal maneira? Um crítico alemão escreveu, criticando o profeta desta era, dizendo, como pode esse Brana pregar um Deus tão fanaticamente, um Deus que ficou com os braços cruzados enquanto seus fiéis eram levados para as arenas, tragados por leões e sendo queimados em fogueiras, e esse Deus ficou indiferente. Não é engano. Se Deus não estivesse naquela gente, aquela gente não enfrentaria a arena, não enfrentaria a fogueira, de maneira alguma. Nós sabemos que quando Deus mandou Abraão para aquela guerra com aqueles reis, ele foi com Abraão. Quem venceu foi Deus. Quando ele mandou a Moisés, ele foi com Moisés. Quando ele mandou a Jesus, ele veio em Jesus. Isso é profundo. Jesus disse, o Pai quem me enviou. O Pai me enviou, mas o Pai o enviou como uma segunda pessoa, e ele, o Pai, ficou lá em cima, como uma pessoa distinta do Filho? Para começar, meus ouvintes, guardem, isso é um parêntese apenas. A Trindade de Deus não é composta. A Trindade de Deus é simples. Toda unidade composta é imperfeita e Deus não é imperfeito. Você não pode crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus sobre nós. Filho é Deus conosco. Espírito Santo é o mesmo Deus em nós. Então aí está a razão. Quando Deus mandou
a Jesus, ele veio em Jesus. Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. E o próprio Deus disse: tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. É unidade simples. Você não pode falar: quem vê a mim, vê a minha esposa. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele mandou a Jesus e veio em Jesus. E Jesus, por sua vez, nos mandou os seus apóstolos e veio nos seus apóstolos. Mandou a sua igreja e veio na sua igreja. A razão pela qual essa igreja entrou nas arenas, nas fogueiras, sem negá-lo, foi pelo simples fato dele estar neles. Foi lá dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida que Deus se manifestou, que Nabucodonosor ficou sabendo que os 3 mancebos não estavam sozinhos. Oh, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso nos faz vibrar a alma, como cristãos que somos. Mas quais são as provas desta era em que estamos vivendo? Veste-se como bem entende, fala-se como bem entende, pensa-se como bem entende, pratica tudo o que bem entende, mulheres e homens ao mesmo tempo. Qual seria a prova deste dia? Provas cruciantes a Igreja de Jesus Cristo enfrenta quando os homens estão completamente contrários à opressão e inteiramente favoráveis ao livre pensamento. Há uma pressão terrível, pior do que as arenas, pior do que as fogueiras, sobre aqueles que, de fato, têm sido enviados por Deus. E, consequentemente, Deus está neles. Mas há um consolo, meus irmãos. Ele virá. Essa gente que tem o poder vivificador do Espírito Santo, você sabe que um corpo sem espírito está morto, está dormente, está inconsciente. Mas esse poder do Espírito Santo, esse Pai, esse Deus, Jesus Cristo, que veio em sua igreja, a conscientiza do seu passado, do seu presente e do seu futuro, porque ele é o que era, o que é e o que há de vir. O poder revelador, o poder vivificador do Espírito Santo alenta esta gente, consola esta gente, supre, nutre estas almas. Vejam só, foi o poder vivificador que veio a João quando ele se pôs de pé e viu o fim desde o princípio. Foi também esse poder vivificador que encheu a Isaías e ele se pôs de pé e ver o milênio. O milênio, isso há 700 e tantos anos antes de Jesus vir. Ele viu a virgem que concebeu. Ele viu a cena da cruz. Ele viu as suas pisaduras pelas quais nós fomos sarados. Foi esse poder vivificador que fez com que os profetas passassem pelas suas agruras, desprendessem de seus próprios sofrimentos, de suas vidas, e contemplasse lá adiante, muito adiante. O poder vivificador fez isso mesmo por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, como viver, para saber
o que nós fizemos, o que você fez e o que não devia fazer, e o que devia fazer, como também esse poder vivificador mostra para nós o que nós seremos. Nós seremos como Ele, se somos no presente como Ele. Quando Ele estava aqui, Ele estava desprezado. Ele estava aqui desprezado. Então, se nós somos como Ele no presente, nós seremos como Ele no futuro também. O poder vivificador nos dá todas estas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que Ele foi todas estas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que Ele podia ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que Ele pôde ser Filho de Deus, tanto curando os doentes, tanto no momento quando o povo queria fazê-lo rei, quanto na hora da ignominia, da solidão, da angústia, do sofrimento. Os profetas de Deus, no passado foram profetas de Deus, tanto na hora em que os reis lhes estavam tratando bem, quanto na hora que eles se revoltavam contra eles por causa da palavra. Nos calabouços, nas cadeias, errantes, nos martírios, nos sofrimentos, eles eram profetas de Deus. Não nos banquetes apenas. A igreja de Jesus é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo que não fica na sepultura, porque o poder vivificador não deixa. Paulo falou à igreja passando pelo seu sofrimento e dizendo que as lutas, os sofrimentos, o vitupério do tempo presente não é para se comparar com a glória futura que em nós há de ser revelada. Paulo não foi daqueles pregadores que ficaram ali somente como aqueles que estavam ao lado de Marta e Maria chorando a morte de Lázaro. Não. Paulo passou pelo sofrimento da igreja e a mostrou glorificada. Jesus passou pelos choradores e foi lá e deu o poder da ressurreição. Que o Senhor vos abençoe, meus ouvintes, para conhecerem a Escritura no registro de Deus, vivificados pelo Espírito Santo, para saberem quem é aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, recebam esta bênção. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem um poder que não me deixa calar. É de Deus eu tenho que contar. Este poder me enche de prazer e de satisfação. Este poder eu vou anunciar de todo o meu